Oi, gente, bom dia. Voltei hoje para falar um pouquinho sobre depressão pós-parto, que é um assunto bem complicado, né? Muita gente não acredita, muita gente acha que é frescura, mas hoje, graças a Deus, o conceito disso já vem mudando e existe tratamento e as pessoas estão entendendo um pouquinho melhor as mães que têm a depressão. Bom, a depressão é um processo químico e a depressão pós-parto por causa da queda brusca de hormônios na hora que a gente tem o bebê, que a gente ganha o bebê. Então, essa queda brusca de hormônios dá essa sensação ruim, né? E também existe o blues puerperal, que é aquela fase dos 15 primeiros dias após o parto, que você sente um pouco de tristeza, um pouco de angústia, mas isso tem que passar, né? Se continua, pode ser que você tenha entrado numa depressão pós-parto. Vou falar um pouquinho de mim. Eu tive depressão pós-parto depois que eu tive o Lucas. Consegui amamentar só 20 dias e aí tive que parar de amamentar para tomar medicação, porque a medicação vai pro leite e você não pode continuar amamentando tomando o remédio, no caso o remédio que eu tava tomando. E o que eu sentia? Eu sentia muita angústia, eu só chorava. Eu não cheguei a ter rejeição, tem mãe que tem rejeição do neném, né? Não quer o neném. Eu não cheguei a ter rejeição, mas eu também sentia muito medo de cuidar dele. Eu tinha muito medo de não dar conta de cuidar do Lucas, não conseguir dar banho, não conseguir dar mamar, ou ele chorar, eu não conseguia acalmar. Enfim, era tudo muito novo, muito. Era um desafio muito grande, uma responsabilidade muito grande. Eu morria de medo de ficar sozinha com ele, porque eu achava que eu ia pirar, eu ia surtar. E senti vontade de parar de viver, né? Na verdade, não é que a gente sente vontade de morrer, a gente só não quer continuar vivendo daquele jeito. E não tentei nada contra a minha vida, porque acima de tudo eu tenho Deus na minha vida, assim, um conceito de que Deus é maior do que tudo, né, que a gente passa. Mas é muito ruim, é muito triste, eu chorava muito, eu lembro que eu fazia várias orações, assim, falava, Deus, o Senhor me deu essa criança, eu tenho que conseguir cuidar, né? O Senhor deu pra mim, eu que tenho que cuidar dele. Eu pedi tanto o meu filho, né? O Lucas é uma criança planejada, eu quis muito tê-lo. Mas é assim, é fora totalmente do nosso controle. A depressão, ela abala tudo, assim. Você se sente uma formiguinha, né? Atividades simples do dia a dia que você dá conta de fazer, tipo tomar um banho. Quando você tá com depressão, você acha que você não vai conseguir. Aquilo é, assim, uma tarefa difícil pra você, né? E eu acho também que a minha depressão foi atribuída aos meus problemas na gestação, que em outro vídeo eu vou comentar também sobre gestação. Eu tive bastante problema, não tive risco de perder o bebê, mas tive outros problemas, tive diabetes gestacional, foi uma gestação bem intensa. E também acho que por questão de personalidade, né? Eu acho que eu sempre fui uma pessoa muito independente, eu sempre gostei de fazer todas as minhas coisas, resolver tudo sozinha, sem precisar de ajuda. Pedir ajuda em último caso, porque eu sou muito ativa, muito elétrica, eu quero resolver tudo, tô sempre fazendo alguma coisa. E aí, de repente, o Lucas chegou e a minha vida mudou completamente. Eu tinha que viver em função dele. Então, se eu quisesse sair para ir numa farmácia comprar alguma coisa, não podia. E se eu quisesse sentar para jantar com meu esposo, também não dava, porque eu tinha que ficar com o neném para ele poder comer e depois a gente trocar. E até hoje é assim, né? Depois que a criança vai crescendo, a gente vê que isso não muda. E então tudo isso assim me desestabilizou muito. E no começo, quando o Lucas estava com 20 dias, eu pedi licença médica pro pediatra dele e fui pro Mato Grosso do Sul, pra casa dos meus pais, que eu sou do Mato Grosso do Sul. Aí fiquei um mês lá com os meus pais. E por conta da medicação que eu tinha que tomar, o Lucas dormiu esse primeiro mês, ele dormiu com a minha mãe. E eu ficava com ele durante o dia.
E depois eu fui pra casa dos meus sogros, no interior aqui de São Paulo, e fiquei mais um mês lá. Mas graças a Deus, no terceiro mês, eu consegui já dormir com o Lucas no quarto, do lado da minha cama. E já não tava mais tomando a medicação pra dormir, porque eu já tava um pouco mais estável, já não tava com tanta angústia, enfim. E já conseguia dar conta de cuidar dele de madrugada. E ele sempre foi muito bonzinho, assim, ele sempre teve o sono bom. Acho que a questão também de parar de amamentar e pôr a mamadeira, ela sacia a criança por mais tempo. E aí ele dormia 3h30, 4 horas direto. Então isso também me ajudou muito. Hoje eu vejo que Deus providenciou tudo, enfim. Mas foi um período bem ruim. Alguém aí já teve depressão pós-parto? Tem medo de ter? Enfim, é uma dor assim na alma, sabe? Dói e a gente... Eu falava, nossa, acho que é a pior dor que eu já senti na vida, assim. Porque eu tinha um nenezinho ali, novinho pra cuidar, tudo que eu mais tinha pedido pra Deus e eu não tinha condições de cuidar, assim, condições psicológicas. E tem resquícios disso? Claro que tem. Até hoje eu tenho medo de entrar em depressão de novo, né? E não poder cuidar do meu filho, não poder cuidar das minhas coisas. É um medo que acompanha a gente o resto da vida. Mas graças a Deus eu sarei. Se você tem depressão, procura ajuda. Toma remédio, tá? Algumas coisas que as pessoas falam pra gente ajudam muito. Parar de amamentar. Era uma coisa que nossa, eu tinha pavor de pensar em parar de amamentar por causa da imunidade do meu filho. Primeiro filho a gente quer fazer tudo tão certinho. E aí eu pensava, não, como que eu vou tomar remédio e parar de amamentar? O meu filho precisa de mim e tal. O teu filho precisa de você bem. Se você não estiver bem, como que você vai cuidar do teu filho? Então, foca nisso. Parar de amamentar, tem um monte de mãe que para de amamentar, tem mãe que não quer amamentar. A criança sobrevive, gente, tomando mamadeira, tá? Tem uns percalços aí. Ai, às vezes o leite tranca o intestino, às vezes o leite solta muito o intestino, às vezes a criança não pega o leite. Mas dá-se um jeito, tá? Cuidem de vocês. A mãe precisa ficar bem. O puerpério é um período muito trash, muito. Assim, é desesperador. Às vezes eu até penso em ter outro filho, mas quando eu lembro do puerpério, eu falo, ai, acho que não. Acho que eu não dou conta. O puerpério nossa, é do capeta. Então, assim, parentes, amigos, papais, tenham muita paciência, tenham muita compreensão, porque a depressão é uma doença. É um processo químico que a mulher passa depois de ter o bebê. E assim, dói demais, dói demais. Tudo que a mãe tem que abdicar para poder se cuidar, para poder cuidar do filho, é muito dolorido. Então, assim, tem que ter bastante compreensão, tá? Vou deixar meu recadinho aqui da depressão. Se cuidem, procurem ajuda, façam terapia. E depois, num próximo vídeo, eu conto também outras coisas que me ajudaram a superar, assim, esse período da depressão e o pós-depressão também, o medo de ter uma recaída. Eu vou contar mais pra frente, tá? Mas por enquanto fica essa dica. Cuidem-se, preparem-se, tá? Pro puerpério, que é uma fase bem complicada, bem difícil, mas que passa. E você precisa estar bem pro seu bebê ficar bem. É só isso que importa, tá bom? Um beijão, até o próximo vídeo.